Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e estou de volta para a gente poder meditar mais um pouquinho no texto bíblico, essa pregação expositiva, esse estudo textual do texto sagrado. Você é muito bem-vindo, bem-vinda. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse é um espaço precioso, onde a gente se debruça sobre o texto bíblico, com uma bagagem aí grande de ensino e aprendizado da palavra de Deus, juntamente com muitos eruditos e comentaristas, a gente traz para você o que há de melhor em comentário bíblico em áudio, esse trabalho pioneiro aí, disponível em todos os distribuidores de podcasts. Onde você clicar, você encontra o podcast Entendes o que Estás Lendo. Esta é a 9ª temporada, episódio de número 736. Hoje, capítulo 18 do livro de Deuteronômio, parte 3. Tem sido joia demais, nós fizemos todos os 4 evangelhos. Estamos no 5º livro do Pentateuco, o 5º e último livro. E em breve a gente volta para o Novo Testamento e a gente começa em Atos dos Apóstolos, que é a continuação do livro de Lucas. Eles eram em si um livro só, e a gente vai ver o Atos lá do nosso irmão Lucas, Atos do Espírito Santo. Em breve nós vamos começar esse trabalho, se Deus quiser, vai orando e Deus vai nos ajudando a continuar nessa jornada através de todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo. Hoje vamos falar da profecia bíblica, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 20, sobre o termo profeta e outros conceitos deste capítulo. Leia o capítulo, vem para cá, convida mais gente e vamos juntos seguir nessa jornada excepcional. O termo profeta, ele abrange toda a série de profetas do Antigo Testamento, culminando em Cristo, o profeta semelhante a Moisés por excelência. Se formos citar etimologicamente, assim, pelo significado do texto, o profeta era alguém com a inspiração divina. Não um mero gênio religioso, um guru, não, mas alguém verdadeiramente, sobrenaturalmente inspirado por Deus. Um revelador e declarador da vontade de Deus. Eventos futuros foram preditos por muitos deles, como sinais, em advertências, na denúncia dos julgamentos de Deus, no desenvolvimento da esperança messiânica, no desenvolvimento do propósito divino subjacente aos desenvolvimentos da providência de Deus. Veja que a predição ela é, portanto, um elemento verdadeiro e vital naqueles profetas ali do Antigo Testamento. Mas está longe de ser a essência dela. É função do profeta declarar uma nova verdade. Verdade obtida por uma revelação direta e dada com a autoridade do céu, como uma palavra do Senhor. Ou tornando a verdade já revelada, revivê-la e aplicá-la com poder e fervor sobrenaturais, aplicando as circunstâncias, exigências e males de seu tempo particular. Os profetas eram homens que, ao enfrentar o povo, ficavam como se estivessem diante de Deus e assim falavam por ele. É digno de nota que o mosaísmo, ele contemplou o surgimento o mosaísmo ali, a época de Moisés, ele contemplou o surgimento da profecia desde o início e deixou espaço para ela nos arranjos da sociedade judaica. Veja que ele até mesmo
a exigiu para levar adiante os seus objetivos até a conclusão. O reino de Deus, ele tinha um futuro que era a tarefa da profecia revelar gradualmente. Veja que a lei ela incluía inúmeros germes ali, sementes espirituais, que era função da profecia expandir e desenvolver. Ela tinha, além disso, subjacente ao seu cerimonialismo, uma base espiritual, que era a tarefa dos profetas trazer à luz e relembrar as mentes das pessoas quando elas pareciam em perigo de esquecê-la. A profecia era, portanto, meus queridos, uma testemunha permanente da vida, frescor e poder que jaziam no coração de uma religião, amplamente envolvida em formas legais. Então, veja que havia a necessidade de uma nova luz e orientação sob as condições de avanço da vida nacional e em tempos de emergência nacional. A lei ela deixou espaço para aplicações essas aplicações foram extensões de seus princípios fundamentais e coube aos profetas fornecer a direção necessária. Tudo isso, além de sua função mais geral de repreender, advertir e testemunhar em tempos de declínio, que com a continuação do desenvolvimento da revelação em sua relação com Cristo e seu reino, pode ser considerado como a parte principal de sua obra. A conexão mostra que a profecia ela é dada em lugar das práticas pagãs que são proibidas. Se Deus proíbe, como nós estudamos nos episódios anteriores, adivinhação, necromancia, consulta de espíritos familiares, Ele dá algo melhor. Algo que irá suprir legalmente o desejo que essas superstições buscaram ilegalmente satisfazer. Veja que a alma ela anseia pelo conhecimento da vontade de Deus. Ela deseja orientação nos momentos críticos da vida. Ela pondera ansiosamente suas relações com o mundo invisível e com o futuro. Ela sente sua inaptidão pessoal para ter intimidade com Deus. E aí nós vemos aqui, do versículo 15 ao 19 desse capítulo 18, nesse último episódio do capítulo 18, a parte 3, do profeta semelhante a Moisés. Esses versículos, eles nos trazem diante de nós o profeta, o sacerdote e o rei. Ofícios que apontam para a frente e culminam em Cristo. Cristo é distintamente, no sentido completo, o profeta semelhante a Moisés. Atos 3, 22. Cristo e Moisés eram semelhantes, mas no quê? Como fundadores de alianças, foi a grandeza de Moisés que foi usada por Deus na inauguração de uma nova era na história de seu reino, na introdução de uma nova ordem de coisas, no estabelecimento dos fundamentos de uma nova nação e reino. Nesse aspecto, ele estava à frente da linha de profetas do Antigo Testamento e, em certo sentido, estava separado deles. A lei foi dada por Moisés, João 1,17. Ele tinha a ordenação e o estabelecimento da casa de Deus, na forma em que ela duraria até que Cristo viesse. Que como um filho sobre sua própria casa, revisaria seus arranjos e a reconstituiria em uma base nova e melhor. Hebreus capítulo 3, versículo 2 ao 7. Os profetas subsequentes a Moisés, eles estavam dentro das linhas já estabelecidas. Eles podiam impor e manter, mas enquanto previam o advento de uma nova era na qual grandes mudanças seriam feitas, eles não tinham autoridade de si mesmos para introduzir essas tais mudanças que profetizavam. Estava reservada a Cristo, mudar os tempos e as estações, e assim alterar e remodelar as instituições mosaicas, ou substituí-las por novas, ou aboli-las, dando substância à sombra
de modo a colocar a igreja sobre uma base permanente, imóvel, e adaptá-la para a recepção das nações gentias. Moisés ele desfrutou, como era necessário, do mais livre acesso com o céu. Deus falou com ele, não em uma visão, em sonho ou em discursos obscuros, mas face a face, Números capítulo 12, versículos 6 ao 9, boca a boca. Uma característica da distinção entre Moisés e profetas posteriores em Israel. Quando olhamos para Cristo, essa peculiaridade de relação de Moisés com Deus, ela reaparece em uma forma mais elevada. A comunhão com o Pai atinge o mais alto grau de proximidade, intimidade, o Filho estando no Pai e o Pai no Filho. João 14:10. A percepção de Cristo sobre a vontade de seu Pai, ela era perfeita. João capítulo 5, versículo 20 e 21. Sua comunhão com o Pai era habitual e ininterrupta. Os apóstolos do Novo Testamento, em grau inferior, compartilharam dessa posição mais elevada. Eles eram habitualmente preenchidos pela plenitude do Espírito e falavam e escreviam sob sua influência, inspiração, calma e permanente. Foi quando o povo estava profundamente consciente de sua necessidade de um mediador que esta promessa foi concedida. Ela teve apenas, no que diz respeito à mediação, uma aplicação muito inferior aos profetas do Antigo Testamento. A plenitude de seu significado vem à tona em Cristo. Esses pontos eles envolvem outros, como por exemplo a semelhança entre Cristo e Moisés, no grau de autoridade, com que estavam revestidos e nos poderosos sinais e maravilhas que autenticavam sua missão, Deuteronômio 34:11, na plenitude e grandeza das revelações feitas por meio deles e nas severas penalidades impostas à desobediência às suas palavras. O profeta perfeito ele é apresentado por estágios sucessivos. Nossos instintos, meus queridos, morais, muitas vezes ultrapassam a nossa inteligência clara. Os judeus desejavam um agente intermediário que transmitisse a vontade de Deus a eles, mas eles mal sabiam o que pediam. Poderia algum homem mortal revelar claramente a mente do Eterno? O fluxo puro não seria contaminado pelo canal impuro? No entanto, Deus fará o melhor por eles em sua condição atual. Até agora, o profeta perfeito não será compreendido nem apreciado. O conhecimento do caráter e propósito de Deus suficiente para o presente foi revelado por homens imperfeitos, tipos do mediador perfeito vindouro. Olha a perfeição da sabedoria de Deus. O verdadeiro profeta, ele é um vínculo perfeito dos pensamentos de Deus. Porei minhas palavras em sua boca. A menos que o profeta seja um mero autômato mecânico, as suas palavras devem ser o resultado de seus pensamentos. Se Deus usar uma pessoa humana para se revelar aos homens, ele vai usar sua mente, seu coração e sua vontade. Sim, todo o seu ser. Isso foi realizado somente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso ele pôde dizer: as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Por isso, novamente, aquele que me viu, viu também o Pai. Para o advento deste verdadeiro profeta, a humanidade permaneceu por séculos na perspectiva, na torre de vigia da esperança. A fome é a voz de Deus dentro do corpo, e aquele que desconsidera essa voz certamente morrerá. A dor é a voz de Deus nos nervos humanos, e aquele que negligencia essa chamada morrerá certamente. Mas a verdade, ela é em todos os lugares a voz de Deus, e fazer ouvidos surdos à verdade é privar de si mesmo da vida abundante que Ele oferece. E por paridade de raciocínio,
A voz de Deus é ouvida mais claramente, com mais autoridade ainda, na pessoa de seu querido Filho. É sua prerrogativa dar aos homens a vida eterna. Portanto, fazer ouvidos surdos a ele é loucura, desespero, ruína. Deus exigirá uma retribuição mais adequada. A ânsia dos homens em descobrir o profeta de Jeová levou muitos a personificá-lo com um propósito de reputação e ganho pessoal. Todo verdadeiro profeta de Deus veio com credencial suficiente, de modo que nenhuma mente precisava ser enganada. Eles tinham o poder de ler o futuro próximo. Este era o sinal de sua comissão celestial. Mas melhor ainda, a sua mensagem se recomendava à consciência dos ouvintes. E assim cada ouvinte poderia encontrar em uma consciência honesta que o arauto era de Deus. Eles poderiam facilmente verificar por si mesmos se o alívio viria para suas consciências sobrecarregadas, se melhores sentimentos surgissem no coração. A verdade nunca está muito distante, se realmente desejamos encontrá-la. A falha da palavra de um profeta era a prova decisiva de que ele não havia falado por meio de uma inspiração divina. Se sua palavra não tivesse falhado, não se seguiria que ele fosse um profeta verdadeiro, mas mostrou conclusivamente que ele era um falso quando sua palavra falhou. Se Deus falou através dos profetas no passado, ele não continuará hoje a falar através de seu Filho? Como, meus queridos, nós podemos ignorar a voz de Deus revelada em Cristo sem enfrentar as consequências de nossa própria desobediência? Vamos orar? Agradecer por essa palavra maravilhosa. Vem comigo, busca um local aí tranquilo. Se você puder, feche os seus olhos comigo e vamos falar com Deus. Obrigado, Jesus, pela preciosa oportunidade da gente juntinhos estarmos aqui com os irmãos de tantos lugares, meditando na tua preciosa palavra com temor e com ardor. Ó Senhor Deus, tu falaste através dos profetas, tu revelaste tua vontade em Cristo, o profeta perfeito. Ah, Senhor, abre nossos corações para ouvir tua voz hoje. Que não sejamos surdos ao teu chamado, nem indiferentes à tua verdade. Dá-nos discernimento para reconhecer a tua palavra e coragem para obedecê-la. Que a tua luz guie nossos passos e a tua verdade transforme nossas vidas. Em nome de Jesus, o profeta semelhante a Moisés e nosso Salvador, nós oramos. Amém, amém e amém. A gente volta em breve no próximo episódio, capítulo 19. A gente segue a passos curtos, devagarinho, firmes e constantes, através do livro de Deuteronômio. Em breve a gente está finalizando. Ah, Jesus lindo e bom, obrigado pela tua bondade. A gente volta em breve, tá bom? Deus abençoe, um abraço. Tchau, tchau.